Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudo das obras de Sigmund Freud, pela Escola Formação do Psicanalista. E ainda no estudo sobre os sonhos, na página 576, hoje a temática é a realização de desejos. Os sonhos da criança em chamas, no início deste capítulo, dá-nos uma grata oportunidade de apreciar as dificuldades com que se defronta a teoria da realização de desejos. Sem dúvida, nos terá surpreendido a todos saber que os sonhos não passam de realização de desejos, não apenas em virtude da contradição trazida pelos sonhos de angústia. Quando a análise nos revelou pela primeira vez que por trás dos sonhos só contava um sentido. Sem dúvida, nós terá surpreendido a todos a saber que os sonhos não passam a realização de desejos, não apenas em virtude da contradição trazida pelos sonhos de angústia. Quando a análise nos revelou pela primeira vez que por trás dos sonhos se ocultavam um sentido, um valor psíquico, achávamos-nos, sem dúvida, inteiramente despreparados para descobrir que esse sentido era de caráter tão uniforme. Segundo, a definição precisa, mas insuficiente de Aristóteles, o sonho é o pensamento que persiste, desde que estejamos adormecidos, no estado de sono. Uma vez, portanto, que o nosso pensamento diurno produz atos psíquicos tão, de tipos tão variados. Juízo, inferências, negações, expectativas, intenções, etc. Porque se irá ele durante a noite, obrigado a restringir-se apenas à produção de desejos? Não haverá, ao contrário, numerosos sonhos que nos mostram outra sorte de atos psíquicos? Preocupações, por exemplo, transmutados em forma de sonho? E o caso, o sonho, e acaso o sonho com que iniciamos este capítulo? Um sonho muito particularmente transparente. Não foi precisamente desse tipo. Quando o clarão de luz incidiu sobre os olhos do pai, adormecido, ele chegou a preocupar na conclusão de que uma vela havia caído e poderia ter incendiado o cadáver. Transformou-se essa conclusão num sonho, revestindo-se, tindo-a do aspecto de uma situação sensorial e e no tempo presente. Que papel terá desempenhado nisso a realização de desejo? Acaso podemos deixar de ver nisso a influência predominante de um pensamento que persistiu da vida de vigília ou foi estimulado por uma nova impressão sensorial? Tudo isso é fato que nos compele a examinar mais de perto o papel desempenhado nos sonhos pela realização de desejos. E a importância de pensamentos de vigília que persistem no sonho. Então, Freud está perguntando aqui, está questionando. Realmente, todos os sonhos é a realização de um desejo? Ele está nesse questionamento. E aí fica uma pergunta que eu não quero calar. Não é? Realmente, quais são os tipos de desejo que transita na psique humana de uma forma inconsciente? Quais são os tipos de desejos que estão ali transitando que o sujeito desconhece? Já que Freud afirma o tempo todo, né, há hoje outros psicanalistas contestando essa premissa do Freud, que o sonho é a realização de um desejo, mas o que está ali em voga de verdade? Fica então essa pergunta. Quais são os desejos que nos rondam, que muitas vezes não temos conhecimento deles? Lembrando que desejo em psicanálise, o Lacan vai dizer, não é uma coisa que você consegue dar nomes, não é uma coisa que você consegue nomear. Todos os psicanalistas falam, tentar desvendar o desejo e pedir para ficar louco. Não dá.
para dizer quando ou como surgiu essa força pulsional que nos impele a buscar algo que achamos que estamos desejando e que, na verdade, chegamos ali, não, quero outra coisa. Mas no caso dos sonhos, Freud vai dizer, nesse próprio volume, os sonhos revelam nossa real natureza. Quem somos de verdade? E o Lacan tem uma fala riquíssima sobre isso. Ele vai dizer: não dá para você esconder por muito tempo quem você é. Não dá. Em algum momento, sua verdadeira natureza vai ter que aparecer. Ainda mais diante da análise. Sim, em algum momento vai aparecer. Já fomos levados pela própria realização de desejo a dividir os sonhos em dois grupos. Encontramos alguns sonhos que apresentavam abertamente como realizações de desejos e outros como que essa realização era irreconhecível e frequentemente disfarçada por todos os meios possíveis. Nesses últimos percebemos a atuação da censura onírica. Foi sobretudo nas crianças que encontramos sonhos de desejo não disfarçados. Embora breve, os sonhos, francamente, de desejo parecem, e enfatizo esta ressalva, ocorrer também nos adultos. Sim, na criança fica nítido o sonho. Agora, vamos dizer, uma pessoa com uma estrutura histérica, né, que camufla, né, sua verdadeira face, vai aparecer os desejos dela ali de uma forma disfarçada nos sonhos. Vai aparecer sim, né? Um neurótico obsessivo, uma pessoa com um estado depressivo, ele vai aparecer esse desejo de forma disfarçada, vai aparecer de uma forma muito declarada e de uma forma disfarçada, ou seja, aquilo que está muito reprimido, aquilo que está muito assim mascarado ou camuflado, vai aparecer nos sonhos. Podemos indagar em seguida de onde se originam os desejos que se realizam nos sonhos. Que possibilidades, contrastes ou que alternativas temos em mente ao levantar esta questão? Penso ser o contraste entre a vida diurna conscientemente percebida e uma atividade psíquica que permanece inconsciente, e da qual só nós damos conta à noite. Podemos distinguir três eh, origens possíveis para tal desejo. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Há uma diferença entre o desejo narrado pela psicanálise e ao desejo. Não, desejo não, desculpa, gente. Há uma diferença muito grande da narrativa do inconsciente narrado pela psicologia e pela psicanálise. A psicologia vai chamar de inconsciente tudo aquilo que o sujeito não lembra, que o sujeito não sabe, então ela vai dizer isso é inconsciente. Mas não vai se aprofundar aí. Por isso que é uma grande dúvida, né? Isso parte da minha pessoa, né? A pessoa dizer que é psicólogo e psicanalista, porque o psicanalista sabe que a narrativa acerca do inconsciente é consciente, pré-consciente, inconsciente, superego, ego, id, recalque, sublimação, pulsão de morte, pulsão de vida, né? Clivagem do eu. São narrativas a partir desse inconsciente pela psicanálise. Então é muito complicado, né? Eu falo por mim. A pessoa dizer, não, trabalho com psicologia e psicanálise. Peraí, como é que é isso? Como é que é isso aí? Vocês que eu conheço que vieram da psicologia e hoje atuam com psicanalista, somente com a psicanálise, diz, não sei, como é que é isso? A pessoa diz, eu sou psicólogo e psicanalista, trabalho com as duas. Pô, já me pediram, André, vai fazer psicologia? Eu falei, para quê? Psicologia, o seu meu trabalho é a partir de um universo que não para. O inconsciente não está pronto, ele está sempre em transformações.
Não dá para definir o inconsciente, não dá para definir a psicanálise, não dá para definir o psicanalista, porque são da ordem do real. Por isso que fala-se, estamos sempre em formação. Nossa formação não cabe somente no estudo teórico. O estudo teórico é de suma importância. É de suma importância o conhecimento teórico, faz parte do tripé, mas a nossa formação é na análise, é em cima da palavra. É em cima da palavra. Aonde ali nós vamos rever nossas neuroses, nossas questões de ordem de piana, oral, anal, fálica. É ali que nós vamos rever essas questões. Nosso narcisismo primário, secundário, nossas apostas, aquilo que não foi apostado. É ali nesse lugar. Então, quero deixar bem claro para vocês, há uma narrativa. Não pensem vocês que o psicólogo narra o inconsciente como a psicanálise não narra, não faz, não narra desse jeito. É uma outra narração e não tem ali uma abordagem, tem uma narração. Nós temos uma narração e uma abordagem acerca e a partir do inconsciente, nesse lugar que a gente trabalha. Primeiro, é possível que ele tenha sido despertado durante o dia e por motivos externos não tenha sido satisfeito? Nesse caso, um desejo reconhecido do qual o sujeito não se ocupou fica pendente para a noite. Então, durante o dia houve um despertar de um desejo, o sujeito não ficou satisfeito. 2. É possível que tenha surgido durante o dia, mas tenha sido repudiado. Nesse caso, o que fica pendente é um desejo que a pessoa não se ocupou, mas que foi suprimido, ou seja, reprimido, recalcado. 3. Ele pode não ter nenhuma ligação com a vida diurna e ser um daqueles desejos que só à noite emerge da parte suprimida da psique e se torna ativos em nós. Se nós voltarmos de novo para o nosso quadro esquemático do aparelho psíquico, localizaremos os desejos do primeiro tipo do sistema. Suporemos que os desejos do segundo tipo terão sido forçados a recuar pelo sistema consciente, para o inconsciente. O único lugar onde continua a existir, se é que o fazem, e concluiremos que as noções de desejo do terceiro tipo são inteiramente incapazes de transpor para o sistema inconsciente. Surge então a questão de saber se os desejos oriundos dessas diferentes fontes são de igual importância para os sonhos e se possuem igual poder para instigá-los. Sim, Freud está convidando aqui. De onde vem esse desejo? Ele surgiu durante o dia. O sujeito não ficou satisfeito e queria realizá-lo, mas não houve aí é, uma investida. Ou o sujeito não teve demanda e preferiu recalcá-lo. Ou ele já estava ali durante a noite, ele reaparece. Gente, deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Psicanálise é uma coisa fácil, tá? Eu tenho conversado com alguns alunos e tenho dito que às vezes a pessoa faz uma formação, né? A escola, algumas escolas procuram, convidam o aluno, o aspirante, a se dedicar a ler um teórico, né? Porque ler esses teóricos, dizer que ler Freud é fácil, não é fácil ler Freud, nem tampouco a Klein, o Winnicott. Na verdade, são 7 escolas clássicas, né? Eu ainda incluo o Jung como também, embora alguns colegas não reconheçam Jung como psicanálise, mas ele é uma psicanálise, porém com outro estatuto, mas é psicanálise. Bom, o que eu tenho percebido é que muitas vezes é, acho que é importante estudar, volto a dizer para vocês, é de suma importância estudar, mas é importante você ler o seu teórico de base. Tem que ler, ter um bom dicionário de psicanálise, um bom vocabulário, seja ele clássico, ortodoxo ou contemporâneo, de psicanálise. Sim, tenha. É muito chato quando você pega um colega que muitas vezes tem muitos títulos ou que passou por uma escola de renome, né?
e que a formação dele está em recortes, textos recortados. Ele nunca leu aquele teórico, ou Freud, Klein, Winnicott, ou o próprio Lacan, né? É muito chato. E às vezes a gente se depara muito nas redes sociais, um consultório muito chique, muito refinado, uma roupa é, social que você vê que é bonita, né? Mas tá, mas como é que está sendo esse percurso? Como é que está sendo essa análise? Como é que é esse estudo de base de pesquisa, né? Por isso que as escolas ortodoxas sempre perguntam sobre a questão dos fundamentos, né? Quais são os seus fundamentos? Qual o seu teórico de base, né? Então, eu falo para vocês, eu incentivo a leitura, incentivo o estudo, mas quem puder adquirir o Freud, né? Leia Freud, leia um pouco. Ah, mas André, são 24 volumes, quase beirando 25. Gente, tem que ler. Tem que ler porque às vezes chegam umas coisas nos nossos ouvidos, né? Que você fala, puxa, mas a pessoa não está entendendo o que é transferência, né? E o paciente, o analisando, chega um momento, mas se ele for um aspirante, ele se torna exigente na sua análise, ele quer uma escuta mais apurada, uma escuta mais detalhada. Eu vou falar e dizer aqui de novo, veja sua formação. Quem vai denunciar essa clínica é o paciente, é o analisando. Então, se a sua clínica está crescendo de uma maneira no sentido de qualidade desse paciente analisando, ou até mesmo aspirante à psicanálise, poxa, legal. Então, aí, esse analista está bem comprometido. A Fernanda Amigo sempre fala uma coisa bem séria. Dá uma olhada aí, dá uma investigada a origem desse analista que vai fazer análise. De onde ele é, onde ele estudou de verdade, né? Então, isso é muito sério. É muito chato quando a gente ouve, né, de analisando o paciente que a fala chega, mas a pessoa não vai muito longe comigo. É muito chato ouvirmos isso, às vezes, de um analisando, ou de um aspirante, ou de um próprio analista, ou de um paciente. Não, mas eu percebi que a pessoa não vai muito longe, né? É chato. Eu, por aqui, eu sempre friso nas aulas de Freud e nas aulas do fundamento, gente, veja análise, procura aí montar sua biblioteca, mas não deixe de ler, não deixe de pesquisar, né? É muito chato quando chega nos ouvidos, olha, é, eu tô vendo que essa pessoa não vai muito longe comigo. É muito chato ouvir essas coisas, mas a gente faz o que pode, procura por aqui, ou numa live, ou num pequeno vídeo, tentar falar, olha, a clínica é exigente. Se para responder a essa questão, voltemos os olhos para os sonhos que dispomos, logo nos lembraremos de que é preciso acrescentar uma quarta fonte dos desejos oníricos, ou seja, as moções de desejo atuais que surgem durante a noite. Por exemplo, as estimuladas pela sede ou pelas necessidades sexuais. Em seguida, formularemos a opinião de que o lugar de origem de um desejo onírico provavelmente não tem nenhuma influência em sua capacidade de provocar um sonho. Vem-me à lembrança o sonho da menininha que prolongou um passeio pelo lago interrompido durante o dia, e outros sonhos infantis que registrei. Eles foram explicados como os devidos a desejos não realizados, mas também não suprimidos do dia anterior. São extremamente numerosos e os exemplos em que um desejo suprimido durante o dia encontra vazão no sonho. Acrescentarei um outro exemplo muito simples desta classe. A sonhadora era uma senhora que gostava muito de troçar as pessoas e uma de suas amigas, uma mulher mais moça que ela acabara de ficar noiva. Durante o dia inteiro, seus conhecidos lhe haviam perguntado se ela conhecia o rapaz e o que pensava dele. Ela respondera apenas com elogios, com os quais havia silenciado seu juízo real, pois o bom grado teria dito a verdade, que ele era literalmente um homem
de as luzes, um tipo muito comum de pessoa, gente que ele aparecia às luzes. Naquela noite, ela sonhou que ele fazia a mesma pergunta e que respondia com uma fórmula. Em casos de repetição de pedidos, basta mencionar o número. Por fim, mediante numerosas análises, ficamos sabendo que sempre que um sonho sofre distorção, o desejo brotou do inconsciente. E foi um desejo que não pôde ser percebido durante o dia. Assim, à primeira vista, todos os desejos parecem ter igual importância e igual poder nos sonhos. Não posso oferecer aqui nenhuma prova de que, não obstante, a verdade é outra, mas posso dizer que me sinto muito inclinado a supor que os desejos oníricos sejam mais estritamente determinados. É verdade que os sonhos das crianças provam fora de qualquer dúvida que um desejo não trabalhado durante o dia pode agir como instigador do sonho. Mas não se deve esquecer que se trata do desejo de uma criança, de uma moção de, de desejo com intensidade própria das crianças. Considero altamente duvidoso que, no caso de um adulto, um desejo não realizado durante o dia pudesse ser intenso o bastante para produzir um sonho. Ao contrário, parece-me que, com o controle progressivo exercido sobre nossa vida pulsional pela atividade do pensamento, ficamos cada vez mais inclinados a renunciar por ser inútil a formação ou retenção de desejos, tão intensos quanto os que as crianças conhecem. É impossível que haja diferenças individuais a esse respeito, e que algumas pessoas conservem por mais tempo e que outras um tipo infantil de processo anímico, tal como existem diferenças similares no tocante à diminuição do modo de representação originário e que é por imagem, imagens muito vívidas. Em geral, porém, penso que um desejo não realizado que tenha ficado pendente do dia anterior não basta no caso de um adulto para produzir um sonho. Admito prontamente que uma moção de desejo originária do consciente possa contribuir para a instigação de um sonho mais provável, que não faça mais do que isso. O sonho não se materializa se o desejo pré-consciente não tivesse êxito em encontrar reforço de um outro lugar. Que coisa linda. Isso aqui é profundo. Inconsciente bem entendido, e a suposição que um desejo consciente só consegue tornar-se instigador do sonho quando logra despertar de um desejo inconsciente do mesmo teor e dele obter reforço, segundo indicações provenientes da psicanálise das neuroses. Considero que esses desejos inconscientes estão sempre em estado de alerta, prontos a qualquer momento para buscar um meio de se expressarem quando surge a oportunidade de se alinharem a uma emoção consciente e transferirem sua grande para a intensidade menor desta última. Assim fica a aparência de que apenas o desejo consciente se haveria realizado no sonho e só alguma pequena peculiaridade na configuração do sonho serve de indicador para nos colocar na pista do poderoso aliado oriundo do inconsciente. Lembrando a vocês que essa questão que o Freud está mencionando aqui, né? Os desejos inconscientes estão sempre em estado de alerta, é o que o Lacan fala de aquilo que escapou do inconsciente. Aquilo que escapa, né? Pode aparecer no meio da análise. Opa, lembrei de um sonho. Opa, lembrei de algo. O ato falho O ato falho ou aquela brincadeira que tem um fundo de verdade é aquilo que escapa do inconsciente. Escapou. Saiu dali. Então vamos deixar isso bem claro assim. Esses desejos inconscientes estão sempre em estado de alerta. Quando falam desejo inconsciente,
É aquilo que o sujeito não queria falar numa brincadeira e fala, é aquilo que o sujeito, como é que se diz, não queria que ninguém soubesse, ele se denuncia num ato, escapou. Não passa pela razão, não teve o crivo, não teve um senso crítico, não teve a censura, escapou. Mas sabe, quando fala desejo, são múltiplos coisas recalcadas do sujeito que ele deseja, mas que em algum momento vai escapar, né? E um bom analista que tem um fim aí com uma psicanálise e com a escuta, ele vai, opa, isso é um ato falho, isso é algo que escapou do inconsciente, né? É aquela fala de uma brincadeira que a pessoa, quando vai ver, já foi, já falou. É um ato, um comportamento. Ué, porque que comportamento é esse? Já foi. Aquilo que escapa. E o Freud fala, então, Lacan vai dizer, é aquilo que escapa, aquilo que o sujeito não tem controle. Não tem controle. É maravilhoso isso. Assim fica a aparência de que apenas o desejo consciente se haveria realizado no sonho. E só alguma pequena peculiaridade na configuração do sonho serve de indicador para nos colocar na pista do poderoso aliado oriundo do inconsciente. Esse desejo do nosso inconsciente, sempre em estado de alerta e, por assim dizer, imortais. Bom, quando ele fala imortais, porque o desejo não morre, tá, gente? O desejo não morre. Lacan vai falar isso, o Jung vai falar isso. Quem quiser ter uma noção do que eu estou falando aqui, eu recomendo o livro. É um livro de um simbologista francês. Não sei se ele leu Lacan. É um livro que fala sobre todos os símbolos e arquétipos. Se eu lembrar do nome do livro aqui, eu vou falar com vocês. Lembrei, o nome do livro é o livro dos símbolos, tá? É, o desejo não morre. Então, quando Freud fala aqui no plural, né? Os desejos são imortais, quer dizer, imortais, fazem lembrar os legendários titãs esmagados desde os tempos primordiais pelo peso maciço das montanhas que um dia foram arremessados sobre eles pelos deuses vitoriosos e ainda são abaladas de tempos em tempos pela convulsão de seus membros. Ou seja, olha que coisa linda que Freud fala aqui, mas esses desejos mantidos sob recalcamento são eles próprios de origem infantil. Como nos ensina a pesquisa psicológica das neuroses, assim a própria pôr de lado a afirmativa feita há pouco, e que a procedência dos desejos oníricos é indiferente e substituída por outra com conseguinte teor, o desejo que é representado no sonho tem de ser o desejo infantil. No caso dos adultos, ele se origina do inconsciente. No caso das crianças, onde ainda não há divisão ou censura entre pré-consciente e inconsciente, onde essa divisão está apenas instituído gradualmente. Trata-se de um desejo não realizado e não recalcado na vida de vigília. Estou ciente de que não se pode provar que esta asserção tenha validade universal, mas é possível provar que ela se sustenta com frequência, até mesmo em casos onde não se suspeita disso e não se pode ser contestada enquanto proposição geral. Gente, que coisa linda! Isso que eu falo, como é gostoso estar Freud, como é gostoso estar aqui entre pares, é muito gostoso, né? Eu Já me perguntaram, uma aluna me perguntou, eu estou observando que você na aula é uma pessoa e naqueles pequenos vídeos do Instagram é outro. Ali eu estou falando para pessoas leigas, né? Eu tomei essa medida porque eu vejo colegas meus falando o tempo todo, né, de Freud, Lacan, Klein, usando termos técnicos o tempo todo. Tá, mas às vezes a pessoa está querendo saber, sei lá, por que que ela chora.
Por que que em determinado horário ou determinada data ela fica triste? Então eu peguei um caminho inverso, né? Logo, logo eu vou criar um Instagram somente da escola, onde ali não somente irei falar, mas também os membros da escola vão falar, né? Aliás, estou muito feliz no meu particular, né? Os próprios professores estão nascendo da própria escola, né? Nesse presente momento, nós temos aí 4 professores, né? Uma lacaniana, que eu não vou dizer o nome, mas né? Aliás, já está vendo sinais da pessoa dela, e os demais são freudianos, né? Mas é fruto da própria escola, pessoas que estão aí se identificando com o seu teórico, se identificando com a sua prática, estão em percurso. Então, isso me deixa muito feliz. Estamos começando uma escola, né? Ela está caminhando. Aliás, ela já veio no ensaio desde 2021, mas só a partir do ano passado que eu tomei esse passe, né? Fiz esse passe diante dos alunos e aí houve uma concordância e estamos aí caminhando. Mas, voltando aqui a Freud, os desejos não morrem quando fala esses desejos imortais, né? Que aí ele vai perpetuar através da transgeracionalidade. Há desejos que às vezes não é nem seu, nem do outro, e às vezes é de alguém distante, de 100 anos atrás, 200, 300, 400, 500, e chegou até você. Esse livro que eu acabei de falar para vocês, o livro dos símbolos, né? Tem 808 páginas, ao todo são 40 doutores, colaboradores dessa obra, e o tempo todo essa obra cita Lacan, cita Freud, cita Jung, cita Klein, mas eu achei interessante o estudo dos ossos, né? O simbolismo dos ossos, né? Onde vai dizer que os ossos é a parte imortal do corpo humano. Achei lindo aquilo, de uma profundidade muito rica. E ele vai dizer que as marcas do inconsciente, olha que coisa linda, né? Como existem tribos no planeta, tribos, isso achei lindo, tribos e grupos, né? Que conservam os ossos em cavernas, em tumbas, que acredita que o dono daquela ossada vai voltar, né? Achei isso, achei uma riqueza quando esse especialista coloca que os ossos traz as marcas do inconsciente. Achei aquilo de uma profundidade tão profunda que eu falei, gente, e aqui Freud está narrando, né? Olha o que Freud fala, que coisa linda, gente. É lindo, é maravilhoso. Olha, eu estou há 21 anos agora, no mês de março. Vai fazer 21 anos que eu estou nesse percurso. Eu confesso a vocês que não sei como é que alguém se diz psicanalista se não deu Freud. Eu não sei. Eu não sei. É uma coisa que eu me debato sozinho, né? Eu não sei, porque a base de todas as demais psicanálises, até as contemporâneas, todos eles, Walter Green, Elizabeth Rodinесco, então, né? Embora eu já disse para vocês que eu amo a obra da Elizabeth Rodinesco no campo teórico e técnico, né? Ela é demais, ela nasce, né? Mas quando entra no campo da historicidade, né? Onde ela vai narrar a questão da biografia do Freud, Jung, Lacan, eu entro no embate com ela, pessoal, que o meu discurso não seja discurso mestre para vocês, é a minha opinião acerca de Elizabeth Rodinесco. Mas ela cita Freud com tanta maestria nas suas obras, né? Então, eu estranho, eu não sei. E aí eu me pergunto, que nem Lacan, né? Que formação é essa que a pessoa está clinicando? Não tem um teórico, não tem ali. Qual é o seu teórico de base, de fundamento clínico, né? Eu não sei. É uma coisa que me chama muita atenção. E hoje eu estou que nem Lacan, né? Que formação é essa? Olha o que Freud fala aqui, né? É, esses desejos inconscientes, estado de alerta, por assim dizer, são imortais. Você vai morrer, eu vou morrer, esse desejo não vai morrer. Não vai morrer esse desejo. Não vai. E aí?
O desejo não morre. Interessante isso, né? Ao meu ver, portanto, as moções de desejo que restam da vida consciente de vigília devem ser relegadas a uma área, com respeito à formação dos sonhos. Não posso conferir. Gente, acerca da formação dos sonhos, é, dificilmente eu recorro a outras ciências, mas eu indico para vocês lerem, por favor, O Oráculo da Noite. Leia esse livro, tá, gente? Esse livro é de um neurocientista e que ele vai beber muito do Freud para falar sobre esse livro. Ele bebe do Freud o tempo todo, né? Então, eu acho que o nome dele é Siddhartha. Só não lembro o sobrenome, mas é o Siddhartha. Alguns freudianos têm lido bastante a obra dele, né? O Oráculo da Noite. E ele encaixa aqui com a obra do Freud de maneira assim muito gostosa. Eles fazem uma coxa de retalhos ali na obra do Freud muito maravilhosa. Então, você que quer se aprofundar um pouco mais, né? Sabemos que isso aqui é uma leitura densa e profunda. Leia o Oráculo da Noite. Dá uma lidinha. Você que pretende trabalhar com a clínica dos sonhos. Lembrando, dentro da própria obra do Freud, há muitas outras clínicas, assim como na clínica do Lacan, há inúmeras clínicas, a clínica do tempo, a clínica do real, né? A clínica das escritas. Na clínica da Clara é somente criança, 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 o Winnicott, criança, criança, criança. Já o Fênix vai trabalhar muito com pulsão de morte, ele próprio, né? É, teve uma morte drástica aos 50 anos. Freud, isso para o Freud foi um golpe muito grande, né? Graças ao Eterno, eu consegui as obras do Fênix e também extra-biografias do Fênix e consegui as cartas do Fênix com Freud, né? São cartas emocionantes, você começa a ler, são dois volumes muito gostosos de ler. E eu achei assim maravilhoso, né? Como ambos eram judeus, mas um foi para a guerra e o outro teve que fugir da guerra, mas como eles lidavam, como eles tinham esse carinho, essa paixão pela psicanálise, né? Eu achei isso maravilhoso, né? Não posso conferir-lhes, enquanto contribuintes para o conteúdo dos sonhos, nenhum outro papel, senão que é desempenhado, por exemplo, pelo material das sensações atuais, que nos tornam ativas durante o sono, né? Olha que Freud diz aqui, gente, coisa maravilhosa, né? Aterre-me a essa mesma linha de raciocínio, ao meu ver, ao voltar agora para o exame das excitações psíquicas dos sonhos deixadas pela vida de vigília, que são diferentes dos desejos. Quando resolvemos dormir, podemos ter êxito em fazer com que cessem temporariamente as catexias de energias ligadas a nossos pensamentos de vigília. Todo aquele que consegue fazer isso com facilidade dorme bem. E o primeiro, Napoleão parece ter sido o modelo dessa classe, mas nem sempre conseguimos fazê-lo e nem sempre obtemos êxito completo. Quem lembra aqui das primeiras aulas sobre interpretação dos sonhos, quando uma determinada pessoa sonha com Napoleão, sendo que ele sonha com Napoleão 200 anos depois? Olha que coisa. Ele nunca viu Napoleão. Ele não esteve na ilha onde Napoleão estava preso. Ele sonha com Napoleão. Ele fala o idioma de Napoleão. Ele vai até a prisão de Napoleão levar queijo e levar vinho. Que sonho foi aquele? Como é que alguém sonha com uma pessoa que ele nunca viu? E como ele vai a um lugar se ele nunca desejou ter estado naquele lugar? Interessante, né? Mas é fantástico, né? Ser consciente que não está lá, não está cá, como diz o Lacan. Onde está esse consciente? Não está lá, não está cá. Não está dentro, não está fora. Mas ele já foi. Ele já foi. Isso é fantástico. Ele já foi. Napoleão parece ter sido o modelo
dessa classe, mas nem sempre conseguimos fazê-lo, nem sempre obtemos êxito completo. Problemas não resolvidos, preocupações martirizantes e o acúmulo excessivo de impressões, tudo isso transporta a atividade do pensamento para o sono e sustenta processos anímicos no sistema que denominamos pré-consciente. Se quisermos classificar as emoções de pensamento que persistem no sono, podemos dividi-los nos seguintes grupos. O que foi levado a uma conclusão durante o dia devido a algum obstáculo fortuito? 2. O que não foi tratado devido à insuficiência da nossa capacidade intelectual e não resolvido? 3. O que foi rejeitado ou suprimido durante o dia? Antes devemos acrescentar 4. Um poderoso grupo que consiste naquilo que foi ativado em nosso inconsciente, pela atividade pré-consciente no decorrer do dia. E por fim, 5. Um grupo de impressões diurnas que foram diferentes e que por essa razão não foram tratadas. Freud está dizendo aqui como é que a pessoa lida com os seus desejos. Só que ele está falando aqui de um adormecimento neurótico. Né? Zilma vai falar sobre isso, né? As pessoas estão adormecidas na sua neurose, nas suas inverdades. Tem um livro do Marco Antônio Coutinho Jorge que ele vai falar o seguinte, que a psicanálise vem tirar a pessoa dessa grande hipnose do desejo do outro. Sim. O que o Freud está narrando aqui, de uma maneira geral, é que o sujeito está tanto no automático, nas suas atividades do dia a dia, né? Debaixo desse grande mal-estar na civilização, que ele não se percebe aquilo que ele deseja, aquilo que ele recalca. Claro que vai perceber, né? Mas vocês conseguem perceber a grandiosidade e a obsessão do Freud em estar atento a tudo aquilo que acontece no dia a dia e a cada momento da vida da pessoa? Sim, esse é o segundo Freud. E é a partir desse modelo do Freud é que o Lacan vai dizer os seus seminários Retorno a Freud. No livro Os Escritos, há um capítulo destinado só para a formação do analista, onde o analista ali, o Lacan, tem uma pegada bem pesada, né? Dessa coisa de se perceber, se aperceber e notar o que está à sua volta. Tanto é que o Lacan vai falar uma coisa muito rica, muito profunda. O analista lê o mundo à sua volta. Lê, ele está lendo. Ele está acima da subjetividade daquele que chega na clínica. Então, Freud está aqui nos convidando, você que é aspirante, você que é analista que está assistindo essa videoaula, de você estar atento, ou de se perceber, ou de se aperceber o que está em você, através de você e à sua volta. Não há por que subestimar a importância das necessidades psíquicas introduzidas no estado do sono por esses restos da vida diurna. E, particularmente, a importância do grupo dos problemas não solucionados. É certo que essas estações continuam lutando por se expressar durante a noite, e podemos presumir com igual certeza de que o estado no sono impossibilita ao processo excitatório avançar da maneira habitual no pré-consciente e ser levado ao termo pelo tornar-se consciente. Na medida em que nossos processos de pensamento podem tornar-se consciente da maneira normal durante a noite, simplesmente não estamos adormecidos. Não sei dizer se modificação é provocada pelo sistema pré-consciente, pelo estado do sono, mas não há dúvida que as características psicológicas do sono devem ser buscadas, essencialmente nas modificações da catexia desse sistema particular. Um sistema que também controla o acesso do poder do movimento, que fica paralisado durante o sono, por outro lado, na psicologia dos sonhos, me dá razão para supor que o sono produza quaisquer modificações que não sejam secundárias.
um estado de coisas que prevalece no sistema inconsciente. Não há, portanto, nenhum outro caminho aberto às excitações que ocorrem à noite no processo, no pré-consciente, senão o que é seguido pelas excitações de desejo que provém do inconsciente. As excitações pré-conscientes têm de buscar reforço no inconsciente e acompanhar as excitações inconscientes ao longo de seus caminhos tortuosos. Mas qual é a relação entre os restos pré-conscientes do dia anterior, como os sonhos? Não há dúvida de que eles penetram nos sonhos em grande quantidade e se valem de conteúdo desses que para ganhar acesso à consciência mesmo durante a noite. De fato, ocasionalmente domina o conteúdo do sonho e força-no a dar prosseguimento à atividade diurna. É também certo que os restos diurnos podem, com a mesma facilidade, ter qualquer outro caráter além de desejos, mas é altamente instrutivo nesse contexto e de importância positivamente decisiva para a teoria da realização do desejo. Observar a condição de que eles de submeter-se para serem acolhidos no sonho. Olha que Freud fala aqui e eu vejo como se isso aparece na obra do Lacan, né? Mas qual é a relação dos restos pré-conscientes? Quem ficou de restos aí nesse pré-consciente que agora aparece nesse inconsciente e que aparece no sonho? O Lacan não está inventando nada, ele só está apenas pegando pontos da obra, está dando um contorno, um outro estatuto. Então, você que está assistindo essa videoaula e que almeja trabalhar com a clínica lacaniana, dá uma lidinha, faça que nem Lacan. Dá uma lidinha com calma, sem pressa na obra do Freud. Passa um pente fino na obra. Anota, peraí, restos? Mas isso aqui também tem Lacan. Lacan vai trabalhar com restos. Mas de onde ele tirou esse termo? Onde ele viu? Sabemos que para esse teórico fundamentar sua teoria, ele teve que rever uma outra teoria, a de Sigmund Freud. Então, você que deseja, eu me lembro, pelo que eu me lembro, os grandes psicanalistas lacanianos são grandes psicanalistas freudianos, porém com outro estatuto. Os grandes psicanalistas lacanianos são, na verdade, grandes leitores de Freud. Eu não conheço um lacaniano sério com uma clínica diferenciada aí no Brasil que não tenha lido Freud de maneira profunda. Não conheço. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, eu estou aberto aí a ouvir. Né? A análise demonstra que também esses sonhos desprazerosos são realizações de desejo, tanto quanto, tanto quanto os demais. Um desejo inconsciente é recalcado, cuja realização o ego do sonhador não poderia deixar de vivenciar como aflitivo. Aproveitou a oportunidade que lhe foi oferecida pela catexia persistente dos restos diurnos. De novo a palavra restos, né, gente? Penosos, na véspera, emprestou-lhes seu apoio e assim lhes facultou penetrarem no sonho. Mas enquanto que no grupo A o desejo inconsciente coincidia com o consciente no grupo B, se revela o abismo entre o inconsciente e o consciente, entre o recalcado e o ego, e se realiza a situação como do conto de fadas, dos três desejos concedidos pela fada ao marido e à mulher. A satisfação pela realização do desejo recalcado pode revelar-se tão grande a ponto de contrabalançar os sentimentos dolorosos ligados aos restos diurnos. Nesse caso, o tom afetivo do sonho é indiferente, apesar de ele ser, por outro lado, a realização de um desejo e, por outro, a realização de um temor. Sim, esses sonhos desprazerosos falam de um desejo recalcado. Aquilo que eu rechaço, aquilo que eu desprezo, tem um desejo ali escondido. Aquilo que eu desprendo uma inveja, um desprezo,
Fala de um desejo. Aquilo que eu odeio, um ódio mortal, fala de um desejo. Mas é que eu repudio. Tão difícil lidar com esse desejo que a saída é a negação, é o repúdio, é o descaso. Então tá falando de um desejo aí. Então, quanto mais eu nego, repudio, sou indiferente, é, desencadeio uma inveja, um ódio. Está falando de um desejo que eu estou dando conta, de que pretendo destruí-lo, mas fala de um desejo. Então vai aparecer esses sonhos desprazerosos que está denunciando sim um desejo. Está denunciando um desejo. Ou pode suceder que o ego adormecido tenha uma participação ainda maior na formação do sonho, reaja à satisfação do desejo recalcado com violenta indignação e ainda ponha termo ao sonho como um surto de angústia. Ainda não há dificuldade em perceber que os sonhos desprazerosos e os sonhos de angústia são tão realização de desejos no sentido de nossa teoria, quanto são os sonhos puros de satisfação. Riquíssimos. Então, os sonhos de angústia, aquele sonho, nossa, mas que sonho horrível. Tá falando de um desejo muito ali, como se diz, bem disfarçado, né? Tá bem ali aquele desejo, né? Tem até um termo da cultura de esquina, né? Quando eu falo cultura de esquina, já tô aí indo pela antropologia cultural, né? Aliás, falar de antropologia é um universo vastíssimo, né? Mas quando falamos, né, dessa questão da cultura de esquina, tudo aquilo que você odeia, que você rechaça, tá falando de uma paixão ardente. Tá falando de uma paixão ardente que o sujeito não tá dando conta. Então é melhor eu odiar, né? O Jung também fala sobre isso, né? Isso que você odeia. Tá falando de uma paixão. E Lacan vai trabalhar com a paixão, com o ódio. Ele vai trabalhar com isso na obra dele, né? Com muita maestria. Eu tô falando de Lacan, gente, porque eu tô lendo esse cara, mas o Seminário da Angústia. Desculpe, gente. Eu conversava na live essa semana com os participantes, né? O Anderson Barreto e a Soraya Gonzaga, onde eu falava para eles riam de mim, né? Eu falava, Leo Lacan já está sendo uma angústia, mas o Seminário da Angústia eu não quero ler. Eu tô numa resistência com esse seminário desde a pós-graduação do ESP. Estou nessa resistência, né? Passava esse livro para ler, eu não lia. Sério, estou confessando para vocês aqui sem nenhuma vergonha. Eu, só o nome já me deixava angustiado. Então, tinha um trabalho para fazer em cima desse livro. Eu optei por um livro que não tinha nada a ver com a temática, né? E por incrível que pareça, esse livro que eu escolhi para fazer a pesquisa, foi o que mais me provocou angústia. Ou seja, eu estava acostumado a pegar um livro desse, né? Dessa, desse volume aqui, né? Ler e escrever um artigo de 6 laudas, né? Para quem está acostumado a escrever artigo de 16 laudas, escrever em 6 laudas, pô, complicado, né? Eu escrevia, às vezes, aquele artigo em 3, 4 horas, em 6 laudas, né? Mas quando eu fui pegar esse livro, eu levei praticamente 2 meses. Ou seja, né, eu entrei num impasse muito grande com aquela literatura que eu não conseguia, né? Acho que teria sido mais fácil se eu tivesse lido o Seminário da Angústia, né? Os sonhos desprazerosos podem ser também sonhos de punição, que também é uma forma de desejo, né? Falar em punição, o Jung, né? Também daqui a pouco, no próximo semestre, pretendo ler o Jung. Eu pretendo montar um curso presencial e online sobre Jung. O Jung vai falar dessa questão do castigo, né? Mas o Lacan vai piorar a questão do castigo na questão do tributo, né? Esse sujeito que paga imposto, esse sujeito que tem que tirar do bolso para pagar.
ele casa com o discurso do Jung nesse quesito de que o culpado merece castigo, mas há ali um desejo invocante pedindo castigo. Há ali um desejo invocante pedindo castigo. E o Lacan vai falar essa questão da tributária, né? Ele vai falar isso na obra dele, né? Desse sujeito endividado, desse sujeito que está sempre, que o dinheiro entra, o dinheiro sai, né? Ele vai falar essa questão aí muito séria. Isso é muito. Cabe admitir que conhecê-lo significa, em certo. Como é que fala? Como é que está aqui? Sentido. Um novo acréscimo à teoria dos sonhos. O que nele se realiza é também um desejo inconsciente. Olha só, os sonhos de punição, olha o que Freud fala aqui. O que nele se realiza é também um desejo inconsciente, a saber, um desejo do sonhador de ser punido por uma moção de desejo recalcada e proibida, né? Então, então, a punição, nós vamos ver lá na frente, no mal-estar da civilização, Freud vai dizer que o perverso prefere a punição, não é, do que propriamente a morte. Ele prefere que o Estado venha puni-lo. É um desejo. É um desejo. Coisa linda, gente. Coisa rica. Né? Olha que coisa linda. Os sonhos prazerosos podem ser sonhos de punição. Cabe admitir que conhecê-lo significa, em certo sentido, um novo acréscimo à teoria dos sonhos. O que nele se realiza é também um desejo inconsciente, a saber, o desejo do sonhador de ser punido por uma moção de desejo recalcada e proibida. Nessa medida, tais sonhos se enquadram no requisito aqui, estabelecendo de que a força propulsora para a formação do sonho seja fornecida por um desejo pertencente ao inconsciente. Uma análise psicológica mais minuciosa, no entanto, mostra como eles diferem de outros sonhos de desejo. Nos casos que formam o grupo B, o desejo formador do sonho é inconsciente e pertence ao recalcado, ao passo que os sonhos de punição, embora se trate também de um desejo consciente, deve-se considerá-lo pertencente não ao recalcado, mas ao ego. Sim, o ego é sentido. É esse ego, e aí nós podemos abrir aqui um leque para muita coisa, né? Nós que estamos aí estudando, o pessoal que está estudando fundamentos, que ego é esse que invoca o castigo, até mesmo através de sonhos de punição, o que há o desejo. Está falando aí de um narcisismo primário muito abandonado, né? Muito cerrado, né? Onde o sujeito não se vê digno de poder viver uma vida salutar mais leve, suave. Então, quando fala esse ego, também está falando do narcisismo primário, que deseja esse ser castigado, que deseja esse ser punido, até mesmo em sonhos. Então não vem como sintomas, não vem. Não vem como sintoma. Então o negócio aqui é bem sério mesmo, né? Portanto, os sonhos de punição indicam a possibilidade de que o ego tenha uma participação maior do que se supôs na formação dos sonhos. O mecanismo da formação dos sonhos seria muito esclarecido, em geral, se em vez de oposição entre consciente e inconsciente, falássemos na oposição entre o ego e o recalcado. Você pode fazer isso, porém, sem levar em conta os processos subjacentes às psiconeuroses. E por essa razão, tal não foi feito na presente obra. Acrescentaria apenas que os sonhos de punição não estão sujeitos, em geral, à condição de que os restos de urnos sejam do tipo aflitivo. Ao contrário, ocorre com mais facilidade quando se dá o oposto, quando os restos de urnos são pensamentos de natureza satisfatória, mas a satisfação que expressam é proibida. O único vestígio desses pensamentos a aparecer no sonho manifesto é o seu oposto.
diametral, como no caso dos sonhos pertencentes ao grupo A. As características essenciais dos sonhos de punição, portanto, seria que, em seu caso, o desejo formador do sonho não é um desejo inconsciente derivado do recalcado do sistema inconsciente, mas um desejo punitivo que reage contra este, pertence ao ego, embora seja o mesmo um desejo inconsciente, isto é, pré-consciente. Então, o Freud está falando aqui de uma coisa muito séria, muito profunda, né? Sobre essa questão desse desejo. E aí nós vamos entrar também se não tá sendo conflitivo, tá aí como ele está falando aqui das psiconeuroses. Lacan tem uma fala muito interessante. Ele diz o seguinte: se essa neurose não está lhe trazendo conflitiva, não há o porquê de estar em análise. Se essa neurose não está lhe trazendo conflitiva, por que fazer análise? Deixa eu ver se desligou, porque às vezes esse trem liga sozinho, gente. Eu estou me adaptando a esses microfones devagarzinho. Tô, já até encomendei novas luminárias para o canal que nós vamos iniciar no YouTube sobre Entre Afetos e Palavras, né? O tema escolhido, o título do canal, o nome do canal foi uma indicação da nossa aspirante Bernadette. Muito obrigado, tá, querida? Um exemplo claro sobre não, essa neurose não está me fazendo mal é sobre o masoquismo moral. O masoquismo moral e também um outro também que um outro tem o masoquismo moral, né, que o sujeito está sofrendo as humilhações, mas ele permanece ali, e a covardia moral. Sim, covardia moral. O que é a covardia moral? A pessoa sofre uma penalidade de alguém, né? uma, uma injustiça muito grande, e ela fica lesada, seja emocionalmente ou psiquicamente, mas a covardia moral fala de que, de uma certa forma, eu estou me permitindo sofrer aquela situação, me permanecer naquele lugar. Eu não quero ser daquele lugar de ressentimento. Né? E ressentimento é um sentimento muito ruim, gente, para quem já passou, ainda mais no quesito de injustiça, né? Você, caramba, eu esperava isso dessa pessoa, né? Essa pessoa fez isso. Sair desse lugar de covardia moral, né? De estar aí remoendo essa dor, não é fácil. Dizer que é fácil não é. Por isso que é importante, às vezes, passarmos por determinadas situações e ouvirmos depois essas dores que muitas vezes nos faz chorar ou que nos deixa atormentado. E quando nos ouvimos, aumenta o nosso leque de percepção, de sensibilidade, de afeto para com aquele que chega na clínica para também poder falar. Então, eu penso e falo para vocês que não é fácil sair desse lugar de masoquismo moral e covardia moral. Não é fácil. Então, se a pessoa se sente um gozo nesses dois polos, entra o que o Freud está falando aqui, né? Não está trazendo conflitiva no estado diurno. Né? A pessoa sofre humilhação no trabalho, sofre humilhação na família e está ali, né, sofrendo humilhações. E isso é masoquismo moral. A questão é que depois desse masoquismo moral, a pessoa vai criar um ressentimento, né? Poxa, logo minha mãe, logo minha irmã, logo meu pai, logo a pessoa a quem eu fiz um grande investimento de amor, narcisismo secundário aí, a pessoa na minha libido, como é que é isso? Sair desses dois lugares, covardia moral e masoquismo moral, não é fácil. Eu falo, às vezes vai precisar de uma grande escuta, uma escuta realmente diferenciada, e que o sujeito vai ter que, opa, vou ter que pagar essa conta agora sozinho, né?
Embora as considerações precedentes tenham reduzido a importância do papel desempenhado pelos restos de unos nos sonhos, vale a pena dedicar-lhes um pouco mais de atenção. Eles têm de ser um ingrediente essencial da formação dos sonhos, uma vez que a experiência revelou o fato surpreendente que o conteúdo de todo sonho identifica-se algum vínculo com uma impressão diurna recente, muitas vezes um tipo mais insignificante. Até aqui não podemos explicar a necessidade desse acréscimo de mistura que constitui o sonho. E só é possível fazê-lo se tivermos firmemente presente o papel desempenhado pelo desejo inconsciente. Então, buscando informações na psicologia das neuroses, com com esta aprendemos que uma representação inconsciente, tal como inteiramente incapaz de penetrar no pré-consciente e que só pode exercer ali algum efeito estabelecendo um vínculo com uma representação que já pertença ao pré-consciente, transferindo para ela sua intensidade e fazê-lo encobrir por ela. Aí temos o fato da transferência, que fornece uma explicação para inúmeros fenômenos notáveis na vida anímica dos neuróticos. A representação pré-consciente que assim adquire em merecido grau de intensidade pode ser deixada inalterada pela transferência. Olha que coisa linda, pela transferência. Que lindo isso. Ou ver-se forçada a modificação derivada do conteúdo da representação que efetua a transferência. Espero que me seja perdoado extrair analogias da vida cotidiana, mas fico tentando a dizer que a situação de uma representação recalcada assemelha-se a de um dentista norte-americano em nosso país. Não lhe é permitido estabelecer sua clínica a menos que possa valer-se de um médico legalmente qualificado para servir-lhe de pretexto e agir como cobertura aos olhos da lei. E assim, como não são exatamente os médicos de maiores clientelas que fazem essa espécie de aliança ou com dentistas, tampouco escolhem para servir de cobertura para a representação recalcada e representações pré-conscientes ou conscientes que já tenha atraído sobre si uma parcela suficiente da atenção do que atua no pré-consciente. O inconsciente prefere tecer suas ligações em torno de impressões e representações pré-conscientes. Olha, gente, olha que lindo, meus queridos alunos. O inconsciente prefere tecer suas ligações em torno de impressões representações pré-conscientes que sejam indiferentes e as quais por isso mesmo não se tenha dado atenção ou que tenha sido rejeitadas e portanto perdido prontamente a atenção que lhes era dedicada. Uma conhecida tese da doutrina da associação inteiramente confirmada pela experiência é que uma representação ligada para um elo muito íntimo em determinada direção tende, por assim dizer, a repetir grupos inteiros de novas ligações. Tentei, certa vez, basear uma teoria da paralisia histérica nessa proposição. Gente, vocês estão entendendo agora por que as coisas se repetem? Por que as coisas voltam? Por que o ser humano sofre? Se vocês entenderem de inconsciente, meu querido aluno, você que está assistindo essa videoaula, você que é aspirante, você que está em percurso analítico, se você entender de inconsciente, você vai entender o ser humano. Sim, você vai entender de ser humano. Você vai entender. Ele vai tecer, ele vai atuar em cima dessas impressões, ou seja, em cima de marcas. Marcas essas que lá no final do volume 2 da obra do Freud, que fala sobre a questão das histerias, né? Também aqui estudos sobre histeria, 1893 a 1895, Freud vai falar ali que a histérica sofre por quê? Por causa de afeto. Ela está colocando afeto em cima daquela dor.
É uma energia. Afeto é uma energia. Sim, afeto é uma energia. Afeto é uma aposta. Afeto. Você está dizendo, você tira o A. Se você aposta um determinado afeto em uma vida, você está afetando ela. Sim, o amor tem muito poder. André, que é isso? Sim, o amor tem muito poder. O amor, uma prática clínica pela via do amor. Esse paciente pode até não ficar, mas ele vai levar as marcas desse amor. Às vezes eu vejo colegas que têm nome e renome já no, per- nesse percurso clínico. Alguns atendem por arrogância, vaidade. Mas Freud convida a prática clínica pela via do afeto, uma escuta pelos afetos. Esse paciente pode não ficar, mas ele vai sair com marcas profundas e vai levar essas marcas desse afeto clínico para a vida dele. E sinalizando também, o Freud vai dizer que o analista entra na análise com fé. O paciente vem sem fé. Será que o que eu estou fazendo aqui? Será que isso vai dar certo? Será que vai chegar a algum lugar? O analista não. O analista crê no processo de análise. É uma aposta de risco? É. Mas ele vai levar as marcas desse afeto. E uma vez que ele leva as marcas desse afeto desse lugar, e eu também tenho afeto por você. Sim, você que está assistindo minha aula, eu tenho que ter afeto por você. Eu tenho que acreditar. Mas não vou ficar muito tempo nessa escola, eu vou embora. Mas alguma coisa você vai levar daqui. Com certeza. Você vai levar as marcas do afeto. Ou você que já saiu, que está assistindo essa videoaula, né? Você que está assistindo essa videoaula, que já saiu da escola, mas está assistindo, você continua sendo afetado, porque eu levo com muita paixão, muita seriedade, muita lealdade a psicanálise. Eu costumo dizer muito, a psicanálise fez algo pelo André que meus pais nem religião fez. Sim, meus pais nem religião. A psicanálise me deu, André, e a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, ela me presenteia o André. É aquilo que o Bill fala, ele está olhando para sua face, ele vai ver se ele vai ou não abraçar essa face. Então eu digo para vocês uma coisa muito séria. Até você que já saiu da escola e que está assistindo essa videoaula, eu digo uma coisa para você. A cada aula que você assiste, você está sendo afetado por afeto. Por afeto. Então, fica essa dica para vocês. Eu acredito cegamente no poder do amor. Eu acredito nessa força que o sujeito não sabe nomear. A representação pré-consciente que adquire, né? Então, o Freud está aqui trabalhando isso. A amarga experiência da vida deve ser transformada em essas atividades primitivas de pensamento numa atividade secundária mais convincente. O estabelecimento de uma identidade perceptiva pela curta via da regressão no interior do aparelho não tem outro lugar na psique. O mesmo resultado que a catexia dessa mesma percepção desde o exterior, a satisfação não sobre, sobrevém, a necessidade perdura. A taxia interna só poderia ter o mesmo valor da externa se fosse mantida intensamente, como de fato ocorre nas psicoses alucinatórias e nas fantasias de fome, que esgotam toda sua atividade psíquica no apego ao objeto de seu desejo. Para chegar a um dispêndio mais eficaz da força psíquica, é necessário deter a regressão antes que ela se torne completa, para que não vá além da imaginação minêmica.
e seja capaz de buscar outros caminhos que acabem levando ao estabelecimento da desejada identidade perceptiva desde o mundo exterior. Essa exibição de regressão de subsequente desvio dessa excitação passa a ser de alçada de um segundo sistema que controla o movimento voluntário, isto é, que pela primeira vez que se vale do movimento para fins lembrados de antemão. Mas toda a complexa atividade de pensamento que se desenrola desde a imagem minêmica até o momento em que a identidade perceptiva é estabelecida pelo mundo exterior, essa atividade de pensamento constitui simplesmente um caminho direto para a realização do desejo. Caminho esse que a experiência tornou necessário. O pensamento, afinal, não passa do substituto de um desejo alucinatório. E é evidente que os sonhos têm de ser realizações de desejos, uma vez que nada senão o desejo pode colocar nosso aparelho anímico em ação. Os sonhos que realizam seus desejos pela via curta da regressão simplesmente preservam para nós, nesse aspecto, uma amostra do método primário do funcionamento do aparelho psíquico. Método esse que foi abandonado por ser ineficaz. O que um dia dominou a vida de vigília, quando a psique ainda era jovem. Incompetente, parece agora ter sido banido para a noite. Tal como as armas primitivas abandonadas pelos homens adultos, os arcos e flechas ressurgem no quarto de brinquedos. O sonho é o ressurgimento da vida anímica de vida infantil já suplantada. Esses métodos de funcionamento do aparelho psíquico, que são normalmente suprimidos nas horas de vigília, voltam e tornam-se atuais na psicose. E então revelam a sua incapacidade de satisfazer as nossas necessidades em relação ao mundo exterior. E é claro que nas moções de desejo inconsciente tentam tornar-se eficazes também durante o dia. O fato da transferência, assim como nas psicoses, indica-nos que elas lutam por irromper na consciência através do sistema pré-consciente e por obter controle do poder do movimento. Assim, a censura entre o inconsciente e o pré-consciente, cuja existência nos sonhos nos obrigaram a supor que merece ser reconhecida e respeitada como guardiã de nossa saúde mental. O que o Freud quer dizer aqui com a transferência? Fazemos transferência o tempo todo, gente. O tempo todo fazemos transferência, o tempo todo. Na transferência entra expectativas, fantasias, entra questões edipianas. Quando você vai à padaria, quando você vai ao açougue, você vai com uma expectativa, você vai com uma transferência. Então, os sonhos também são resultados de transferências. Não existe somente transferência dentro do set analítico o tempo todo. Você agora está fazendo uma transferência comigo a assistir essa aula. Não existe isso. Existe todo um construto aí desse, como é formado esse sonho. Tem desejo, tem afeto, tem libido, tem tesão, tem aposta, tem transferência. O sujeito sonha porque tem transferência. Não é somente na análise. Você sonha porque você fez uma transferência com o padeiro, o açougueiro, aquela pessoa que trabalha no hortifruti, vendendo lá frutas ou verduras. Sonhamos porque tem transferência. Exatamente. Então, o seu paciente, você que está assistindo a videoaula, você que é aspirante, você que é analista em percurso, seu paciente, ele vai trazer sonhos porque ele está em transferência na análise com você. Mas na vida diurna estamos o tempo todo fazendo transferência. Quem vai pegar um Uber, quem vai pegar o seu próprio carro, ou quem vai pegar um ônibus, tem ali uma transferência com aqueles motoristas, né? Expectativa de que vá levar ao seu lugar de destino ou de lugar de regresso e assim por diante. O tempo todo, ao acordar, estamos fazendo transferências.
seja elas de uma ordem infantil, de uma expectativa edipiana, com muitas fantasias, mas está fazendo isso. Então dizer, o sujeito na análise, ele está sonhando, está tendo transferência. Não, ele dentro da análise, fora da análise, ele sonhamos porque fazemos, estamos em transferência. Sem transferência, o sujeito não sonha. Não sonha. Ele precisa da transferência. Sem transferência, o sujeito não sonha. Estamos agora no bom caminho para prosseguir na construção da estrutura psicológica, que interrompemos no ponto em que introduzimos dos sistemas inconsciente e pré-consciente. Não há razões para continuarmos um pouco nessa apreciação do desejo, como a única força impulsora psíquica para a formação dos sonhos. Aceitamos a ideia de que a razão de que os sonhos são invariavelmente realizações de desejos e que eles são produtos dos sistemas inconscientes, cuja atividade não conhece outro objetivo senão a realização de desejos. E não tem sob seu comando outras forças senão as moções de desejo. Se insistimos ainda por mais um momento no nosso direito de fundamentar especulações psicológicas de tal alcance na interpretação dos sonhos, teremos de dever de provar que essas especulações nos habilitaram a inserir os sonhos numa é, concatenação capaz de abarcar também outras estruturas psíquicas. Se existe um sistema inconsciente, ou para fins dessa discussão, algo análogo a ele, os sonhos não podem ser a única manifestação. Todo sonho pode ser uma realização de desejo, mas além dos sonhos, tem de haver outras formas anormais de realização de desejo. E é o fato que a teoria que rege todos os sintomas psiconeuróticos culmina numa única proposição que assevera também a eles de serem encarados como realização de desejos inconscientes. Nossa explicação faz do sonho apenas o primeiro membro de uma classe que é extrema importância para os psiquiatras e cuja compreensão implica a solução da faceta puramente psicológica do problema da psiquiatria. Então, Freud está falando aqui, coisa linda. Todo sonho é verdade, realização de um desejo de ordem consciente. Que ele está narrando aqui, de ordem consciente. É isso que ele está falando aqui. É a realização de ordem consciente. Então, se não entender isso, dizer que simplesmente algo só resolve o desejo, tá, mas tem um construto aqui muito vasto. Tem um construto de um saber aqui profundo. Eu convido a você, né, nós que estamos aqui estudando esse teórico, que é a base, é o pai da psicanálise, né, a vermos isso juntos. Né? Esse firme desejo de dormir por parte do pré-consciente exerce um efeito geralmente facilitador na formação dos sonhos. Permita lembrar o sonho do homem que foi levado a inferir pelo clarão de luz que provinha do quarto com um tímbor que o corpo de seu filho talvez estivesse pegando fogo. O pai fez essa inferência no sonho, em vez de se deixar acordar pelo clarão, e sugerimos antes a uma das forças psíquicas responsável por esse resultado foi o desejo que prolongou por aquele momento a vida do filho. Aquele retratou no sonho. É provável que nos escape outros desejos provenientes do recalcado, já que não podemos analisar o sonho, mas podemos presumir que outra força impulsora na produção do sonho foi a necessidade que o pai tinha de dormir. Seu sono, tal como a vida do filho, foi prolongando por um momento pelo sonho. Deixe o sonho prosseguir. Foi essa sua motivação, ou terei que acordar. Em todos os outros sonhos, tal como este, o desejo de dormir oferece apoio ao desejo inconsciente.
Descrevi alguns sonhos que aparentavam abertamente ser sonhos de conveniência. Na realidade, porém, todos os sonhos podem reivindicar seu direito a essa mesma descrição. A ação do desejo de continuar dormindo pode ser percebida com extrema facilidade nos sonhos de despertar, que modifica os estímulos sensoriais externos de maneira a torná-los compatíveis com a continuação do sono. Eles se tecem no sonho para privá-los de qualquer possibilidade de agirem como lembretes do mundo externo. Esse mesmo desejo, contudo, deve desempenhar um papel idêntico para determinar a ocorrência de todos os outros sonhos, embora seja apenas de dentro que eles ameaçam arcar o sujeito de seu sono. Em alguns casos, quando o sonho leva as coisas longe demais, o pré-consciente diz à consciência: não dê importância, continue a dormir. Afinal, é apenas um sonho. Mas isso descreve, em geral, a atitude de nossa atividade anímica dominante para com os sonhos, ainda que ela não se expresse abertamente. Sou levado a concluir que, por toda a duração de nosso estado de sono, sabemos com tanta certeza que estamos sonhando quando, quando sabemos estar dormindo. Não devemos prestar demasiada atenção ao argumento contrário de que nossa consciência nunca se volta para a segunda dessa certeza, e só volta para a primeira nas ocasiões especiais em que a censura se sente, por assim dizer, apanhada de surpresa. Por outro lado, há pessoas que durante a noite têm a clara ciência de que estarem dormindo e sonhando, e que assim parece possuir a faculdade de dirigir conscientemente seus sonhos. Quando, por exemplo, um desses sonhadores fica insatisfeito com o rumo tomado por outro sonho, ele pode interrompê-lo sem acordar e iniciá-lo em outra direção. Tal dramaturgo popular, ocupando, pressionando, pode dar à sua peça um final mais feliz, ou, noutra ocasião, caso seu sonho o tenha levado a uma situação sexualmente excitante, ele pode pensar consigo mesmo: não vou continuar a sonhar com isso e me esgotar com uma poluição ou vou retê-la em vez disso para a situação real. O Marquês, citado por Fanchide, alegava ter adquirido o poder de acelerar o curso de seus sonhos como eles aprovessem e dar-lhes o rumo bem que entendesse. É como se o seu caso, o desejo de dormir, houvesse dado lugar a outro desejo pré-consciente, a saber, o de observar seus sonhos, deleitar-se com eles. O sono é tão compatível com esse tipo de desejo quanto uma ressalva mental para acordar, caso uma dada condição seja atendida. Por exemplo, no caso de uma mãe que esteja amamentando ou de uma ama de leite. Além disso, é sabido que qualquer pessoa que se interessa pelos sonhos é, recorda um número considerável maior deles depois de acordar. Fênix, em 1911, ao discutir algumas outras observações sobre o gerenciamento dos sonhos, comenta: os sonhos elaboram por todos os ângulos os pensamentos que ocupam no momento da vida anímica. Abandonam uma imagem onírica quando ela ameaça o sucesso de uma realização de desejo e experimentam uma nova solução até finalmente lograrem criar uma realização de desejo que satisfaça as duas instâncias anímicas como uma solução de compromisso. Então, gente, quando a gente fala de realização de desejo aqui nessa aula, né, e que o Freud vai mostrar que sonhamos porque estamos em transferência, essa transferência não somente com a pessoa do analista, é com tudo aquilo que nos rodeia, né? Às vezes eu já estou aqui numa transferência, né? Eu já estou aqui numa transferência com o filme do Superman que vai sair em 11 de julho no cinema. Já estou aqui numa expectativa, uma fantasia edipiana,
Sei que é de pena, mas estou me permitindo viver essa fantasia. O gostoso da psicanálise é que, em determinado tempo de análise, você começa a tomar consciência é, das suas questões psíquicas. E o Nazi nos convida para isso na obra dele, né, como trabalho psicanalista. Ele convida esse analista a se apoderar das suas ferramentas psíquicas que a psicanálise lhe dá. Né? Então, é, sem transferência, não tem sonho. E se tem sonho, porque houve transferência, houve desejo. Né? Então, espero que essa aula possa dar aí mais um contorno para você, meu querido aluno da nossa escola Formação do Psicanalista, a você, analista que também está em percurso analítico. Qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor, não deixe de perguntar no YouTube ou no grupo. E se você gostou dessa videoaula, mais uma vez eu peço, por favor, não deixe de curtir, tá, gente? Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Lembrando que essas videoaulas estão por tempo determinado, elas irão para o site da escola, né? Estamos já em processo de formatar esse site. O meu site já está terminado já. E vamos aí criar um site da escola, onde pegaremos essas videoaulas e deixaremos exclusivamente para os alunos é, que estão aí nesse percurso de formação, outros que virão, né? Pretendo gravar outras videoaulas também sobre a clínica da Melanie Klein, Winnicott, Ferenczi, Jung, Lacan. Pretendo sim. Espero que, não sei se eu irei conseguir ao longo desse ano, mas a proposta é gravar outras videoaulas também para os futuros aspirantes que virão estudar na nossa escola. Mas se você não é da nossa escola e gostou dessa videoaula e queira conhecer nossa escola, não deixe de me procurar. Seria um prazer, né, que você venha estudar conosco. Desde já, muito obrigado, gente linda. E vamos caminhando. Até a próxima videoaula.